As empresas que aderiram ao Refis da Crise, o programa de parcelamento de débitos do governo federal, têm até o dia 30 deste mês para informar os valores ao fisco. O programa entrou em vigor em 2009 e propõe o pagamento de pendências tributárias em até 180 meses. Isso vale para todos os débitos dos contribuintes perante a Secretaria da Receita Federal. Para ajudar a esclarecer as dúvidas, a gente conversa agora com o advogado tributarista Felipe Fabro. Felipe, muito bem-vindo ao nosso programa. Quais são esses débitos que podem ser parcelados aí? Poderão ser parcelados todos os débitos com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 de novembro de 2008. Nesse momento, contudo, precisam cumprir as exigências da portaria número 3, entrega dos formulários, todas as empresas que aderiram ao parcelamento da Lei 11.941, o chamado Refis da Crise. Dê alguns exemplos desses débitos para o pessoal começar a se lembrar do que vai ter que pagar aí. Vamos lá. Todas as empresas precisam que tenham débitos com a Receita Federal do Brasil, no seu conta corrente, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, ou débitos que tenham discussões tributárias, as chamadas teses que foram aproveitadas, créditos de IPI, alíquota zero, enfim, débitos de importação, tributos federais. Quaisquer débitos federais que foram confessados e aderidos nos termos da Lei 11.941 podem ser lançados no programa. O que é esse prazo agora, final do dia 30 deste mês? São as informações que devem ser passadas? Exatamente. As empresas têm até o dia 30 de junho agora para declarar quais débitos pretendem incluir no programa. É preciso muita atenção porque um erro pode ser fatal. A empresa que não fizer essa declaração poderá ser excluída do programa de parcelamento e aí ser surpreendida com a inclusão no saldo devedor de um valor bastante expressivo. Os débitos que nunca foram parcelados também podem ser incluídos aí? Exato. Todos aqueles débitos que já foram ou não foram parcelados podem e devem ser incluídos no programa. E as empresas precisam estar atentas para colocar a devida competência, né? Quais débitos ela pretende incluir, para não ser surpreendida pelo sistema com uma inclusão. Você falou que qualquer erro pode ser fatal, né? Quais são os erros mais comuns? Difícil apontar o erro mais comum, mas a não inclusão das competências detalhadas de cada débito, a migração de valores do país, refis, por exemplo, pode gerar problema, o não acompanhamento do conta corrente junto à Receita Federal pode criar transtornos aos empresários. Agora, caso a empresa não inclua todos os débitos e precise daquela certidão de regularidade fiscal, o que ela deve fazer aí? Obrigatoriamente vai ter que procurar a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fazer o pedido de certidão negativa e comprovar a regularidade de todos os demais débitos tributários. Quais são as punições para quem, por exemplo, tiver esse erro, por exemplo, que você citou há pouco, né? Ou não fizer o detalhamento correto? A empresa poderá ser automaticamente excluída do programa e aí ter levado à dívida ativa da União todos os valores já confessados. E no passado, muitas empresas foram excluídas justamente por falta de esclarecimento, né? Já aconteceu isso. Sim, a legislação é bastante confusa, complexa e bastante dinâmica. Veja que ainda ontem tivemos a publicação da Lei 12.249 com novos comandos. Então, o programa foi idealizado por uma medida provisória em dezembro de 2008, em maio de 2009 foi convertido em lei, tivemos uma nova medida provisória em dezembro de 2009, que, convertida em lei e publicada agora no dia 11, trouxe ainda novos comandos. Com tanta complexidade e tantas mudanças, o erro se insere. E se não existe um acompanhamento preciso, os prejuízos são certos. Mas esse parcelamento em até 180 meses é positivo? Sim, não há dúvida. O poder público aí foi bastante sensível à crise do mercado internacional e para garantir a empregabilidade, a sustentabilidade, então permitiu a redução de juros, multas e encargos legais e um parcelamento de até 180 meses para manter a empregabilidade do nosso setor produtivo. E quem não informar de forma alguma esses débitos, o que pode acontecer aí? Ele poderá ser excluído, ele será excluído automaticamente do programa e terá inscrito em dívida ativa todos os valores já confessados. Perderá os benefícios de redução de multa e juros, provavelmente ficará sem certidão negativa e aí outros transtornos para a sua atividade profissional. Fazer essas informações, preencher esses formulários é muito complicado? Como é que se faz? É no site da Receita ou na Receita Federal? Como é que funciona? Sempre via site. Então, todos os contribuintes que tiverem débitos e que pretendam incluir no programa com a Receita Federal devem procurar www.receita.fazenda.gov.br e quem tenha débitos com a Procuradoria da Fazenda, pgfn.fazenda.gov.br, preenche o formulário na fórmula da portaria número 3, discrimina quais valores ele pretende confessar e incluir no programa e aguarda a consolidação a ser feita pelo sistema. Ok. Obrigada pela participação. Obrigado, Felipe. Um bom dia. Obrigado.